Mas então, aí você acha que esse modelo aí de planejamento de longo prazo e tal, você acha que é um negócio quase que impossível de ser implantado em outro lugar? Vamos supor, no Brasil, você acha que seria possível a gente implantar aqui um modelo desse de planejamento de longo prazo? E execução, né? Que não é só planejar, né? Eles planejam, mas eles executam e entregam, né? Tem uma questão aí que é a base desse negócio todo hoje, que é o seguinte. As pessoas, quando analisam a China, elas, geralmente, 90% delas, analisam a China como se a China fosse uma economia capitalista convencional. O que é uma economia capitalista convencional? Uma economia que é baseada na propriedade privada dos meios de produção. Existe propriedade privada na China? Existe. Existe capitalismo na China? Existe. Só que não é a propriedade privada que é o núcleo daquele processo. Né? Então, só é reproduzível aquilo onde existe uma imensa base produtiva pública. A China, por exemplo, já cansei de falar, e quem lê esse livro vai perceber isso. A China tem, Sacani e Ned, vocês imaginam a Petrobras, você conhece a Petrobras, né, de trás para frente, de cima para baixo. Conheço a PetroChina também, viu? Sim, sim. E a Sinotec a Sinopec e Sinoc. Isso, conheço, eu já trabalhei com todas elas. A China tem hoje, era 96, agora 99 conglomerados empresariais estatais, ou seja, conglomerados com o mesmo princípio ativo da Petrobras, ou seja, não é somente uma empresa, é um conglomerado com várias empresas, no núcleo da economia chinesa. E tem um sistema financeiro que não é somente os 4 grandes bancos públicos, por exemplo, bancos públicos que financiam a longo prazo. A China tem hoje 133 bancos locais que financiam, por exemplo, grandes obras como o metrô de Xangai, por exemplo. E é o quê? Emissão de moeda. Né? Xangai, por exemplo, hoje, em 96 não tinha metrô nenhum, hoje é o maior hub ferroviário do mundo, com boa parte desse hub financiado por um banco público de Xangai. E com uma grande empresa estatal construindo isso aqui. Será que o país capitalista é possível fazer isso? Eu acho que é possível fazer parte disso, mas não tudo. Então, somente uma sociedade baseada na propriedade pública dos meios de produção, na produção e na finança é capaz de fazer isso. No capitalismo não é. Não é. O Brasil pode chegar a um ponto que, mesmo sob o capitalismo, com o Projeto Nacional de Desenvolvimento Capitalista, e que pode-se fazer muita coisa, pode, mas não na escala que a China faz. Na escala que a China faz, isso é possível, porque a China é uma outra coisa, é um outro bicho, que eu chamo de socialismo. Né? E um bicho gigantesco, diga de passagem. Eu trabalhei com o pessoal da PetroChina, com o pessoal da Sinotec, Sinochem também. Lá tem a Sinochem também. Sim. É isso que você falou, né? Tem várias de química, mas ela tem exploração de petróleo. Vinham os chineses aqui trazer, não plataforma, mas plataforma para explorar ali na Amazônia. É um negócio assim... E trabalhar com eles é uma experiência muito grande, porque eles têm uma outra visão, né? Eles têm outra visão até de trabalho e tudo, né? É uma experiência muito interessante. Eu nunca fui para a China, mas trabalhei com eles aqui ali no Rio de Janeiro. Aliás, ali no Rio de Janeiro, na COP ali, né? Na UFRJ, sim, eles têm um grande projeto ali com a China, né? Sim. Vem muitos pesquisadores chineses para cá, pessoal de meteorologia, da física ali. Tem muito, é um negócio muito interessante. Mas, então você acha que isso aí tudo tem essa raiz histórica e ainda mantém, né? Isso que é interessante. E agora o contrário. Teria como, vamos supor, a China muda de regime, muda alguma coisa, e isso se quebrar? Ou você acha que essa raiz histórica aí, desse lance de planejamento, execução e tudo de longo prazo, é um negócio tão enraizado, tão forte, que mesmo que, vamos supor, aconteça agora, não, a China, a partir de hoje, ela é vamos pegar assim, falar de um jeito bem leigo, um capitalismo tradicional aqui nosso, tipo o Brasil, assim. Você acha que isso se manteria ou isso se quebraria nesse processo? Isso é uma pergunta científica, viu? E a resposta científica a isso é que não existe sim história. Né? Porque uma coisa, a gente pode estar no boteco, né? Tá todo mundo aqui, né? Qual que é o nome dele aqui? Christian. Tá o Christian, tá qual é o nome dela? Júlia. A Júlia, a Ned, né? A gente pode ir no boteco e falar que sim para tudo, né? Em ciência, não. Então, não existe sim história. Então, por exemplo, eu posso na história buscar resposta. A China teve a sua experiência capitalista, uma tentativa de construção de Estado capitalista, e não deu certo. Que foi a China ela forma uma república em 1911, né? Em 49 tem a Revolução Nacional Popular, que é a Revolução Socialista. Isso aqui foi uma trajetória capitalista. A grande questão
é que na China não apareceu um cara como Getúlio Vargas, não apareceu um cara como Bismarck na Alemanha, não apareceu os samurais japoneses que fizeram a inovação Meiji, que foram capazes de levar a modernização para o país. E onde não aconteceu isso, quem que cumpriu a tarefa histórica de levar a modernização? O Partido Comunista. Ou seja, a resposta histórica aos problemas historicamente colocados para a China, que a burguesia deveria responder, mas ela se mostrou incapaz de responder, que respondeu ao Partido Comunista. Né? Então, vários lugares do mundo, né, China, Vietnã, a própria Rússia com Lenin, sabe? Foi o Partido Comunista que veio com as respostas históricas para as questões colocadas historicamente. E que a burguesia foi incapaz de responder aquilo ali. E é um caso igual do Brasil hoje. O Brasil hoje, nós não temos hoje, por exemplo, uma classe de capitalistas capazes de tocar o Estado brasileiro adiante. Né? Então, as pessoas me perguntam, qual que é a solução para o Brasil? É o socialismo? Eu acho que é evidente que eu quero que o Brasil seja um país socialista, que nós alcançamos esse estágio. Mas eu não vejo isso como uma resposta histórica para os dias de hoje para o Brasil. Não resolveria, né? Não é que não resolveria, não está posto contra resposta. Porque para ser posto contra resposta, a gente tem condições objetivas e subjetivas. O que eu acredito é que o Brasil pode, por exemplo, a partir de um bloco histórico, ou seja, que hoje é Lula, é PT, é PCdoB, esse PSOL, esse núcleo, esse bloco histórico que junto ao redor do Lula, né, tocar esse país adiante. Ou seja, a partir daqui pode surgir uma solução. Eu tenho que, sacane, né? Eu tenho que achar uma solução dentro do que eu estou vendo, não dentro dos meus desejos. Né? Existe algo que me custa muito caro, porque eu não sou um cara que analisa as coisas a partir do meu desejo particular. Né? Então, eu quero socialismo, é tudo ou nada. Não existe isso é anticientífico na política. Política é estratégia e tática. Entendeu? Ou seja, cada passo da política tem que ser visto cientificamente. Né? Então, hoje, o estágio que o Brasil se encontra, por exemplo, é impossível o socialismo chegar no Brasil hoje, porque não tem força para isso. Agora, existe um bloco histórico que eu acredito, vamos me xingar um monte aí não, nem que é liderado pelo presidente Lula, que, na minha opinião, pode nos conduzir a transformações qualitativas na sociedade que possa nos conduzir a algo superior. Pode ser o socialismo? Isso é uma outra história. Mas acho que esse bloco histórico que está em torno do Lula, eu acho que é aí que está a resposta aos nossos problemas historicamente colocados. Né?